Cheguei, 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 Brasil! Chegamos, galera! E ontem nós encerramos em Êxodo 12 e começaremos hoje em Êxodo 13, tá bom? Então, bora lá entender um pouco mais aqui da Páscoa e da libertação do povo do Egito. Êxodo 13 diz assim: o Eterno disse a Moisés: separem para mim todos os primogênitos, o primeiro a nascer entre os israelitas, seja homem, animal, será meu. A primícia é sempre do Senhor, tá? A primícia do seu tempo, a primícia do seu salário, a primícia da sua glória, das suas vitórias. Nós precisamos desenvolver esse hábito de ofertar ao Senhor aquilo que é o nosso primeiro. Porque o primeiro é o mais novinho. Já chegou na padaria e que estava saindo aquela fornada de pão, você não queria aquilo que já estava ali há muito tempo. Você queria a primícia, você queria aquela fornada novinha. Assim é Deus. Ele também anseia para que você o coloque em primeiro lugar na tua vida. Moisés fez este pronunciamento ao povo. Lembre-se sempre deste dia. Foi neste dia que vocês saíram do Egito, da casa da escravidão. O Eterno tirou vocês de lá com o poder da sua mão. Não comam pão que contenha fermento. Vocês estão saindo da primavera, no mês de Abibe, e deverão repetir esta cerimônia no mesmo mês, depois que o Eterno tiver estabelecido vocês na terra, dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos efeus e dos jebuseus. Como ele prometeu a seus antepassados, ele dará a vocês uma terra em que manam leite e mel. Quem eram os antepassados? Abraão, Isaque e Jacó, tá? Vocês deverão comer pão sem fermento durante 7 dias, e no 7º celebrarão uma festa ao Eterno. Durante 7 dias comerão apenas pão sem fermento, em nenhum lugar deverá haver fermento ou coisa fermentada. Eu já disse isso aqui, né? Quem sabe o que o fermento simboliza, qual a simbólica por trás disso, por favor, me conta. Eu, inclusive, tenho algumas bíblias de estudo, eu vou procurar essa informação, porque nada na Bíblia é aleatório ou em vão. Se Deus dá essa orientação aqui várias vezes de não comerem pão com fermento, nós precisamos entender o que está por trás desse fermento aí que é tão nocivo. O dia que vocês vão guardar será como um sinal em sua mão, um memorial entre seus olhos, a instrução do Eterno na boca de vocês. Foi com o poder da sua mão que o Eterno tirou vocês do Egito. Ano após ano celebrem esse ritual nos dias indicados. Ah, não, mas o passado não serve para nada. Serve sim. Se não servisse, Deus não teria deixado essa ordem aqui de celebrarem esta data todos os anos, né? Então, passado também tem um lugar importante na nossa história. Inclusive, explica muita coisa, tanto da minha geração quanto da próxima geração, que será a minha descendência. Quando o Eterno os estabelecer na terra dos cananeus, como prometeu a vocês e a seus pais, e entregá-la a vocês, separem para o Eterno primeiro a nascer. Todos os primogênitos entre os animais pertencem ao Eterno. Se quiserem, poderão resgatar a primeira cria da jumenta, substituindo-a por um cordeiro. Se optarem por não resgatá-la, deverão quebrar o pescoço do animal. Vocês deverão resgatar todos os primogênitos do sexo masculino entre seus filhos. Quando seus filhos perguntarem o que isso quer dizer, expliquem. O Eterno, com o poder da sua mão, nos tirou do Egito, onde éramos escravos. O faraó estava obstinado e não queria nos deixar sair, mas o Eterno matou todos os primogênitos do Egito, de homens e de animais. É por isso que oferecem sacrifício ao Eterno todos os machos que nascem primeiro e resgata o menino primogênito. Essa declaração servirá como sinal em suas mãos, um símbolo no meio da testa de vocês. O Eterno nos tirou do Egito, o poder da sua mão. A glória é de Deus. Não é Moisés e não foi Arão, foi Deus. Não foi Faraó que liberou, foi Deus. Então isso está muito marcado aqui nas orientações que Deus dá. Por isso que a gente fala, né? Deus não divide a glória dele com ninguém. Depois que Faraó deixou o povo sair, Deus não conduziu pelo caminho mais curto que passava pela terra dos filisteus, pois pensou: se o povo deparar com a guerra, mudará de ideia e vai querer voltar para o Egito. Então Deus conduziu os israelitas pelo caminho do deserto, rodeando o Mar Vermelho. Eles saíram do Egito em formação militar. Moisés levou com eles os ossos de José, pois este havia feito a família jurar solenemente, dizendo: com certeza Deus os responsabilizará se não o fizerem. Por isso, não deixem de levar meus ossos com vocês. Eles saíram de Sucote e acamparam em Etã, à margem do deserto. Durante o dia, o Eterno ia à frente deles numa coluna de nuvem para orientá-los no caminho, e à noite numa coluna de fogo que os iluminava. Por isso, eles podiam viajar sem impedimento de dia ou de noite. A coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo à noite acompanhavam o povo o tempo todo. Que experiência incrível, não é, gente?
Eu fico assim, sempre que eu leio essa história, eu fico impressionada com os detalhes. 14. O Eterno disse a Moisés: diga aos israelitas que mudem de direção e acampem em Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Montem acampamento à beira-mar, em frente a Baal-Zebom. Assim, o faraó vai pensar: os israelitas se perderam e estão andando a esmo na imensidão do deserto. E mais uma vez farei que faraó fique obstinado e saia em perseguição dos israelitas. Meu plano é usar o faraó e seu exército para pôr minha glória em evidência. Assim os egípcios vão entender de vez quem eu sou. Eu sou o Eterno. Tem explicação. Sem fermento por causa da pressa em saírem correndo, não havia tempo para a fermentação. Quando Jesus fala de fermentos fariseus, tem a ver com contaminação, manipulação, que fermenta uma maldade. Mulher, mas é que eles estavam celebrando uma Páscoa. Eles já tinham saído. Será que tem mais coisas? Enfim. Quando contaram ao rei do Egito que o povo havia ido embora, ele e os membros da corte mudaram de ideia, dizendo: o que foi que fizemos? Libertamos Israel, nossa mão e a obra escrava. Mais que depressa, Faraó mandou preparar suas carruagens e reuniu o exército. Aparelhou 600 e suas melhores carruagens, mais o restante das carruagens egípcias e seus respectivos condutores. O Eterno induziu o rei do Egito a ficar outra vez obstinado e disposto a perseguir os israelitas que haviam dado as costas para ele e ido embora sem olhar para trás. Os egípcios saíram em perseguição deles e os alcançaram no acampamento à beira-mar. Todas as carruagens do faraó, com seus cavalos e condutores, e todos os seus soldados de infantaria se posicionaram em Pi-Hairode, em frente a Baal-Zebom. Foi então que os israelitas avistaram o exército do faraó, os egípcios atrás deles. O medo tomou conta. Aterrorizados, clamaram ao Eterno e disseram a Moisés: será que não havia cemitérios suficientes no Egito, e por isso você nos trouxe para morrer no deserto? Para que você nos tirou do Egito? Já não havíamos avisado você que isso iria acontecer? Não dissemos: deixe-nos em paz aqui no Egito, é melhor ser escravo no Egito que cadáver no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes e observem o Eterno realizar hoje sua obra de salvação a favor de vocês. Olhem bem para os egípcios hoje, porque vocês não vão tornar a vê-los. O Eterno guerreará por vocês. Quando a vocês, calem a boca. Ai, que povo chato. Ai, que não sei o quê. Ai, é que você faria igualzinho esse povo se fosse você na mesma condição. Uma das coisas que a Bíblia me ensina muito é me colocar na situação e entender a minha humanidade. A Bíblia, ela não coloca o espiritual acima de todas as coisas. Ela une a humanidade com a divindade. E mostra um Deus misericordioso, que entende a nossa humanidade a ponto de ter misericórdia de nós. Esse povo fez o que você e eu faríamos, ou até fazemos em situações assim. Quando Deus nos dá uma direção, e quando a gente cumpre a direção, a gente vê as coisas desencarrilhando, começando a dar errado. O que a gente faz? Mas será que era isso mesmo? Será que não era melhor eu ter ficado? Ai, meu Deus do céu, o que eu fui fazer da minha vida? A gente apaga da cabeça as experiências que tivemos com Deus e a promessa que Ele nos deu. Mas glória a Deus, aleluia, porque existe a palavra para nos lembrar que Ele não esquece daquilo que Ele nos prometeu e que nós estamos sempre acompanhados. E esse povo só mostra um pouquinho do que nós somos, a nossa humanidade, o medo que muitas vezes faz com que a gente tenha dúvida de quem Deus é na nossa história. Mas hoje eu tenho que te lembrar isso. Deus é Deus de obras completas. Se parece que está dando tudo errado, te acalma. Assim como Moisés fala para esse povo, eu vou falar para você mais uma vez. Não tenha medo. Fiquem firmes e observe o Eterno realizar hoje a obra de salvação em favor de vocês. Olhem bem para os egípcios, olhe bem para o seu perseguidor, olhe bem para a sua tempestade, olhe bem para essa crise que você está enfrentando, porque você não vai torná-la vê-la. Você está recebendo essa palavra? Não sou eu quem estou te dizendo isso. Está escrito, e se está escrito é um cumprimento divino. Nós estamos declarando a palavra sobre a tua crise, sobre a tua dificuldade, sobre as suas dúvidas, sobre os seus medos. Não tenha medo e fique firme. O que o Senhor vai fazer aí ele coloca, guerrear por você. O Senhor está guerreando em seu favor. Coloca o medo no lugar. O medo é para estar submetido e subordinado à promessa de Deus, à palavra de Deus. Agora, todo medo que está te
intimidando, te encurralando, te colocando em situação de crise e dúvida acerca do Deus que você serve. Ele está agora subordinado à palavra de Deus que está escrito em Êxodo 14, versículo 13. Fernanda, eu não posso esquecer, não pode mesmo. Então, printa isso. Você tá com a Bíblia? Colore essa palavra aqui. Você quer escrever? Escreve no celular. O Senhor guerreia por mim. E manda o medo calar a boca. Medo, cala a boca. Medo, cala a boca. O meu Deus, o Eterno, guerreia por mim. E o Eterno disse a Moisés: porque eles estão clamando a mim, diga a eles que continuem andando. Outra direção. Você tá parada orando, minha irmã? Você tá parada com medo? Você tá parada esperando as coisas acontecerem? Deixa eu te falar, Deus tá te falando agora. Continua andando. Continua fazendo o que você tem que fazer. Ah, mas estão tentando me parar de qualquer jeito. Estão tentando me calar de tudo quanto é jeito. Agora que você vai falar e gritar mais alto. Se estão tentando te silenciar, minha irmã, abra a boca e grite mais alto. Se estão tentando te parar, agora que você vai correr. A ordenança é essa. Não, olha o que Deus fala com Moisés. Eu não estou entendendo por que esse povo parou. Por que eles estão orando e clamando a mim? É para continuar andando. É para continuar andando. Ah, mas o povo tá me pegando, vai me pegar. Minha filha, corre. Não é para você parar. E não é para ficar clamando ao Senhor. É para você continuar andando. Faz o que tem que fazer. Êxodo 14, capítulo 15. O Eterno disse, porque eles estão, segure bem alto o seu cajado. Aí ele dá uma ordenança ao líder. Segure bem alto o seu cajado, estenda a mão sobre o mar, divida o mar ao meio. Os israelitas atravessarão o mar a pé, sem se molhar. Enquanto isso, induzirei os egípcios a continuar obstinados na perseguição. Vou usar o faraó e o exército dele inteiro, suas carruagens e seus cavaleiros, para pôr minha glória em evidência. Assim os egípcios ficarão sabendo que eu sou o Eterno. Deus queria tanto que esse povo conhecesse quem ele era, porque lembra, Abraão, Isaac e Jacó ficou para trás. Era um tempo muito distante, o que eles conheciam era o tempo de escravidão, um Deus em silêncio. E agora Deus quer recuperar, Deus quer resgatar isso. Eles precisam saber que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então Deus está o tempo inteiro, eles precisam conhecer a minha glória. Eles precisam saber quem eu sou. Em seguida, o anjo de Deus que estava à frente do acampamento de Israel posicionou-se à retaguarda e o mesmo aconteceu com a coluna de nuvem. A nuvem agora estava estacionada entre o exército egípcio e o acampamento de Israel. Ela envolveu o primeiro acampamento na escuridão e inundou o outro com luz. Durante toda a noite, o exército não pôde se aproximar do outro. Glória a Deus. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Eterno afastou as águas com um fortíssimo vento oriental que soprou a noite toda. Aquela parte do mar se transformou em estrada depois que as águas foram divididas. Tem um louvor lindo, Escape, que está hoje bem atual em todas as igrejas que eu vou cantar. Eu escuto esse louvor todo dia e fala exatamente isso. Ele já tem um caminho aberto para o mar. Ah, eu tô com medo. Ele já tem um caminho aberto. É só você continuar andando. Continua declarando a palavra fervorosamente, com um sorriso no rosto e dizendo, ainda não dá para ver, mas eu já posso contemplar a promessa de Deus se cumprindo na minha vida. Eu ainda não gerei, mas eu posso ver a minha barriga crescer, porque essa é uma ordenança de Deus, ele me deu uma palavra. Eu não posso enxergar ainda, mas o meu marido vai se converter, ele vai ser um grande homem de Deus que vai pregar a palavra aos quatro cantos deste mundo. Eu não vejo ainda, meu filho está nas drogas hoje, mas eu já posso ver ele um profeta às nações. É isso. Continua andando, declarando em fé, a tua promessa vai se cumprir. Amém? Agora, se há um sentimento, não existe uma palavra, ninguém te prometeu nada, minha irmã, vai buscar a palavra de Deus para tua história, para tua vida. Não viva de sentimento. Deus tem compromisso não com a tua necessidade, Deus tem compromisso com a palavra dele sobre a tua vida. Ok? Se você não tem uma palavra, você precisa buscar. Os egípcios começaram a gritar, fujam de Israel, o Eterno está do lado deles e contra o Egito. O Eterno disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar e as águas vão se fechar sobre os egípcios, suas carruagens e seus cavaleiros. Ao raiar do dia, Moisés estendeu a mão sobre o mar, que começou a se fechar enquanto os egípcios tentavam fugir, mas o Eterno apanhou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram a cobrir as carruagens com todos os exércitos haviam perseguido Israel até o mar. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram
pelo meio do mar, sobre o solo seco, entre duas paradas de água, uma à esquerda e outra à direita. Naquele dia o Eterno libertou Israel em definitivo da opressão dos egípcios. Israel olhou para os egípcios mortos sobre a areia da praia e percebeu como era grande o poder do Eterno. Ao ver o que ele havia feito com os egípcios, o povo temeu o Senhor e passou a confiar nele, em seu servo Moisés. Vocês estão acompanhando a resistência desse povo? É assim que a gente é. Mais uma vez, só para lembrar. Nós não somos melhores do que esse povo aqui. A diferença é que a gente conhece Jesus. A gente conhece o final da história. Mas esse povo teve várias experiências com Deus. Você imagina, durante o dia tem uma nuvem cobrindo você no meio do deserto. Durante a noite tem uma coluna de fogo para iluminar o deserto. Mas só agora, quando eles passam pelo mar e que eles veem o poder de Deus, é que eles passam a confiar em Deus. Gente, que coração resistente, não é, que a gente tem? Precisou de várias situações para que eles agora, depois disso, passou a confiar no Eterno. 15. Então Moisés e os israelitas cantaram juntos ao Eterno esta canção. Canto com o coração eterno. Que vitória maravilhosa. Essa canção é linda. Se você nunca prestou atenção nela, mesmo tendo lido em alguns momentos, presta atenção agora. Ele jogou no mar o cavalo e o cavaleiro. O Eterno é minha força, o Eterno é minha canção. O Eterno é minha salvação. Assim é o meu Deus. Eu vou contar isso ao mundo. Assim é o Deus de meu pai. Vou espalhar essa notícia por todo lado. O Eterno é guerreiro, eterno sobre todos os aspectos. As carruagens e o exército de Faraó, ele os lançou no mar. Seus melhores oficiais ele afogou no mar vermelho. As águas agitadas do oceano os cobriram, afundaram como uma pedra no fundo do mar. O Eterno, sua mão direita, é forte e irradia poder. Sua forte mão direita esmaga o inimigo. Em sua poderosa majestade, ele despedaça seus inimigos arrogantes. Descarrega a chama do seu furor e os consome como capim seco. Ao sopro das suas narinas, as águas se ajuntaram. Águas revoltas ficaram represadas. Águas profundas viraram um atoleiro. O inimigo disse: eu os perseguirei e vou acabar com eles. Vou tomar o que é deles e assim me saciar. Puxarei minha espada e a minha mão os deixará desnorteados. Mas sopraste com toda a força e o mar os encobriu. Eles afundaram feito chumbo nas águas imponentes. Quem se compara a ti entre os deuses, ó Eterno? Quem se compara a ti em poder, em santa majestade? Vai declarando isso sobre a sua vida. Isso é uma canção que nós entoamos porque nós já declaramos a vitória em Cristo, amém? Em louvores que suscitam temor. Ó Deus, que opera as maravilhas, estendeste a mão direita e a terra os engoliu, mas o povo que redimiste foi conduzido com amor e por misericórdia. Desculpa, gente. Sob tua proteção foi guiado às tuas santas pastagens. Os povos se assustaram ao saber da notícia, os filisteus se contorceram e tremeram. Até os chefes de Edom se abalaram e também os poderosos de Moabe. Todos em Canaã entraram em pânico e esmoreceram. O pavor e o medo os deixaram desnorteados com o movimento do teu braço direito. Tu os deixastes paralisados com pedras, enquanto teu povo atravessava o mar, ó Eterno, até que o povo que formaste tivesse atravessado. Tu o trouxeste e o plantaste no monte da tua herança, no lugar em que habitas, no lugar que criaste, no teu santuário, Senhor, que estabeleceste com próprias mãos, que o Eterno reine para sempre, por toda a eternidade. Os cavalos, carruagens, cavaleiros do faraó entraram no mar, e o Eterno fez as águas se voltarem contra eles, mas os israelitas atravessaram o mar a pé, sem se molhar. Miriam, profetisa e irmã de Arão, pegou um tamborim, e todas as mulheres a acompanharam, dançando com tamborins. Miriam dirigia o cântico que dizia: cantem ao Eterno, que vitória maravilhosa, ele jogou no mar cavalo e cavaleiro. Você está pronta para entoar um cântico de vitória ao final da travessia que você está fazendo? Eles estão muito perto de você, parece que é o teu fim, mas o final é que você sai vencedora. O Senhor te dá vitória, porque Ele guerreia em seu favor. E ao final, você, como Miriam, uma profetisa, vai pegar o seu tamborim e vai entoar: o Senhor me deu uma vitória maravilhosa. Ele jogou no mar cavalo e cavaleiro. Glória a Deus por isso. Se isso aqui não estimula a tua fé, não te estimula a sorrir diante das piores tempestades, eu não sei o que precisa.
Porque a fé é que agrada ao Senhor. E a fé é a certeza daquilo que a gente não vê. Eu tenho certeza daquilo que eu não estou vendo. Por quê? Porque eu tenho um Deus que guerreia as minhas lutas. Amém? E essa dor aí vai se transformar em grande testemunho. Muitas pessoas virão a Cristo por meio da tua história de superação. Porque muitas pessoas vieram a Deus por meio dessa história de superação desse povo. Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto. Eles viajaram 3 dias para chegarem a Mara, mas não havia condições de beber a água que havia ali, porque era amarga. Por isso deram lugar ao nome de Mara, amarga. Tem uma explicação, eu ouvi ou li em algum livro, que não foi à toa que Deus conduziu esse povo a essa água amarga. Medicinalmente, a amargura, ela cura feridas. E esse povo tinha uma amargura no seu coração. Eles tinham feridas, eles estavam enfermos na sua alma. Pelo período de escravidão, pelo período de silêncio com Deus, eles tinham ali umas coisas que precisavam curar. Então, esse período do deserto aí que eles estavam atravessando até chegar nessa terra amarga, tinha uma intenção de curar, de trazer cura a essas feridas, as enfermidades. Enfermidade na Bíblia é doenças da alma, tá, gente? Doenças e enfermidades. O Senhor levou sobre si as dores, as doenças e as enfermidades. Então tem diferença. Enfermidade está no campo almático, são as nossas dores emocionais, e doenças são as nossas dores físicas, tá? Só para contextualizar. Então, pra gente não ficar pensando, meu Deus, que loucura, Deus conduz esse povo para uma água amarga que não dá nem para beber, tinha um poder medicinal ali. Moisés clamou ao Eterno e ele mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou-a na água e ela se transformou em água doce. O Eterno disse: se vocês forem obedientes e atentarem para o Eterno, que os ensinará como viver em sua presença, obedecendo aos seus mandamentos e guardando suas leis, então não atingirei vocês com as doenças que enviei sobre os egípcios. Eu sou o Eterno, aquele que cura vocês. Eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali, junto das águas. Você prestou atenção que tem uma ordenança aqui, né? Tem uma condição. A condição para que o Senhor cure esse povo é que eles sejam obedientes e vivam de acordo com aquilo que o Senhor ordenar. Essa é a condição. Essa teologia da hipergraça não põe essa condição. Vem e do jeito que você pode permanecer, porque Deus te ama do mesmo jeito, é verdade. Deus me ama independente das minhas falhas, dos meus pecados, dos meus erros. Mas a condição para que eu tenha uma vida abundante e plena é que eu obedeça os mandamentos, que eu caminhe e viva e faça escolhas de acordo com a palavra dele. Automaticamente, ele me recebe como eu estou, mas ele vai ao longo da minha trajetória com ele, me temperando de quem ele é, me santificando da presença dele, tá? Então, Deus te ama, independente do que você faça. Você não tem poder de mudar isso. Mas a ordenança é que você caminhe e seja santa como ele é santo, tá bom? Então, essa história de que fica aí, faz o que você quiser, porque não, isso não existe. Tem uma condição. A condição é que você aceite o Senhor Jesus e, a partir disso, se torne santa como ele é santo, tá bom? Não dá pra você viver de pecado em pecado e achando que a tua vida não vai ter nenhuma influência porque a hipergraça te alcançou. Não, isso não é bíblico. 16. No dia 15 de 2º mês após a saída do Egito, toda a comunidade de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai. E toda a comunidade de Israel foi reclamar com Moisés e Arão no deserto. Por que o Eterno não nos deixou morrer em paz no Egito, onde tínhamos ensopado e carneiro e pão à vontade? Vocês nos trouxeram a este deserto para matar de fome toda a comunidade de Israel. Faz aí a cara de ranço, faz. Diz aí, minha irmã, se tu fosse Deus, nesse momento aqui, esse povo aqui reclamando de novo, ingrato, com saudade do Egito, questionando, não, mas então, para viver isso daqui, era melhor a gente ter ficado lá, escravo, né? Posso ir um pouquinho mais fundo e você, por favor, não considere nada da minha opinião? É você que estava solteira e pedindo ao Senhor um marido. É você que estava solteira e pedindo ao Senhor uma varoa. Aí casa. Aí começa a sentir saudade.
Ai, porque casamento é muito difícil. Ai, porque, meu Deus do céu, eu não vou dar conta. Ai, porque meu marido isso, a minha esposa aquilo. Ai, meu Deus do céu, era melhor estar solteira. Olha, até fala, né? Até fala pros solteiros. Casa não. Não casa não. Ai, você não sabe como é difícil. A prova do casamento é tu. Aqui, ó, com esse povo. É. Aí, vamos outro contexto, né? Tu tava trabalhando CLT, pedindo ao Senhor, porque você queria empreender. Você tinha um projeto. Você queria mudar pessoas. Você queria transformar vidas. E não sei o que. Aí o Senhor te move pro empreendedorismo. Aí você começa. Ai, se eu soubesse que empreender era tão difícil. Eu não tinha feito isso, porque isso me tira a paz. Eu não tô dormindo direito, porque isso... Parecia que Deus estava nisso, mas com saudade do CLT. É assim, minha gente. Eu e tu. Eu e tu. É. Não, eu não. Ah, santa. Santa. Tu não. É só eu, então. É só eu e a Priscila. Tu não, tá? É isso o contexto, tá? O Eterno disse a Moisés: vou fazer chover pão do céu. Quem como Deus? Ninguém. Por muito menos eu já tinha fulminado o povo. Ó, sugestão da Priscila aí, ó. Síndrome de Israel no deserto. Uma leitura boa aí. Vou atrás dessa leitura também. Vou fazer chover. O povo deverá juntar o suficiente para um dia. Eu os porei à prova para ver se vivem ou não de acordo com as minhas instruções. Qual é a instrução? Simples. Você vai comer hoje e fica sossegado. Amanhã eu vou te dar de novo. Mas não, né? Tão simples que fica difícil de cumprir. No sexto dia, quando forem preparar o que recolheram, terão o dobro da quantidade diária. Moisés e Arão disseram ao povo de Israel: esta noite vocês saberão que foi o Eterno quem tirou vocês do Egito, e de manhã verão a glória do Eterno. Ele ouviu suas reclamações contra ele. Saibam que vocês não reclamaram de nós, mas do Eterno. Ele acrescentou: o Eterno dará a vocês carne para comer de noite e pão pela manhã, pois ele ouviu quando vocês reclamaram dele. Quem somos nós? Vocês não reclamaram de nós, mas do Eterno. Moisés deu a seguinte instrução a Arão: diga a toda a comunidade de Israel: aproximem-se do Eterno. Ele ouviu as suas reclamações. Quando Arão deu as instruções e toda a comunidade de Israel, eles voltaram os olhos na direção do deserto e ali estava a glória de Deus visível na nuvem. O Eterno disse a Moisés: ouvi as reclamações dos israelitas, por isso diga a eles: ao entardecer vocês comerão carne e de manhã terão pão à vontade. Assim entenderão que eu sou o Eterno, seu Deus. Naquela noite, um grande número de codornas pousou no acampamento. Na manhã seguinte, havia uma camada de orvalho no terreno em volta. Quando a camada de orvalho desapareceu, uma camada de algo parecido com flocos finos como geada cobria o chão do deserto. Os israelitas, ao ver o estranho fenômeno, começaram a perguntar uns aos outros: Manhu? O que é isso? Eles não tinham a menor ideia do que era aquilo. Moisés explicou: isso é o pão que o Eterno providenciou para que vocês comessem e essas são as instruções. Juntem o suficiente para cada um, cerca de 1 jarro por pessoa. Recolham o bastante para cada indivíduo de sua tenda. O povo de Israel começou a recolher um alimento. Alguns juntaram mais, outros menos. Mas quando mediram o que havia colhido, não estava sobrando para os que havia juntado, mas nem faltando para os que havia juntado menos. Cada um havia recolhido a medida necessária. Moisés deu este aviso: não deixem sobrar nada para amanhã. Mas houve alguns que não obedeceram. Sempre tem, né? E geralmente é você. Ai, gente. E guardaram um pouco para o dia seguinte. O que havia guardado ficou cheio de bichos e cheirava mal. Moisés perdeu a paciência com eles. Amo Moisés, gente. Eles recolhiam o alimento todas as manhãs necessário para cada um. Quando o sol ficava mais forte, ele se derretia. No sexto dia, juntaram o dobro de pão, cerca de 2 jarros por pessoa. Por que no sexto dia? Porque no sétimo não podia trabalhar, né? Então eles não tinham nem o trabalho de pegar isso no sétimo dia. Os líderes da comunidade foram relatar a mudança a Moisés. E Moisés disse: o que o Eterno falou foi o seguinte: amanhã é dia de descanso, sábado santo ao Eterno. Assem e cozinhem hoje o que quiserem e guardem as sobras para amanhã. Eles guardaram o que sobrou para o dia seguinte, conforme Moisés havia ordenado. Dessa vez, o pão não cheirou mal, nem criou bichos. Entendamos algo. Sempre que a gente caminha debaixo de uma palavra, tudo flui de acordo com a vontade do Pai. Se não está dando certo, volta no seu secreto, fecha a porta do teu quarto e seja muito honesta com o Senhor. Senhor,
O que eu tenho feito de errado? Onde eu tenho falhado? Me corrige, me conserta, me mostra, porque eu quero viver de acordo com aquilo que o Senhor me prometeu. Porque Deus não erra, minha irmã. Deus não errou quando te casou com essa pessoa aí, que você tanto reclama hoje. Deus não errou quando te colocou nesse trabalho. Deus não errou quando te colocou nessa função na liderança da igreja. Deus não erra quando te deu o seu temperamento. O que você precisa fazer? Que eu traz pra si, ó. Se humilha na presença de Deus. Porque os que se humilham serão exaltados. Senhor, o que eu tô fazendo de errado? Porque quando eu ando de acordo com a tua vontade, tudo flui. Tudo flui, mas quando eu vou eu mudo um pouquinho a rota, tá tudo errado. Então me mostra, eu quero andar de acordo com a tua vontade. Moisés disse, agora como? Este é o dia, o sábado eterno, hoje vocês não acharão nada. Durante 6 dias deverão juntá-lo, mas no 7º é o sábado, e não haverá alimento para recolher nesse dia. Mesmo assim, no 7º dia, alguns saíram para juntar o pão, mas não encontraram nada. O povo fica absurdo. O Eterno disse a Moisés, até quando vou ignorar minhas ordens e instruções? Será que não percebe que o Eterno deu o sábado a vocês? Foi essa a razão de eu ter dado o 6º dia, pão suficiente para 2. Portanto, fique em casa no sábado, ninguém saia no 7º dia. Imagina, um melancólico, gente. A mulher dele que sofria, porque ele devia reclamar desse povo o dia inteirinho pra essa mulher, viu? Porque o melancólico reclama pra quem é íntimo. Pra quem não é íntimo, ele faz cara de paisagem. E o povo deixou de trabalhar no 7º. Os israelitas deram ao pão o nome de maná. O que é isso? Ele era esbranquiçado e parecido com a semente de coentro. O gosto era de bolacha com mel. Moisés deu mais instruções. Isto é o que o Eterno ordena. Guardem um jarro cheio de maná, um homer, para que as futuras gerações possam conhecer o pão com os que alimentei no deserto depois de tirá-los do Egito. Moisés disse a Arão, pegue um jarro e encha-o de maná, coloque-o diante do Eterno. O maná deve ser conservado para as futuras gerações. Arão fez o que o Eterno havia ordenado a Moisés, separando um pouco de maná e guardando-o com as tábuas da aliança. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegar à terra na qual se estabeleceriam. Eles comeram maná até chegar à fronteira de Canaã. Pelos padrões antigos, um homer corresponde à 10ª parte de uma efa. Menina, tu imagina tu comer 40 anos a mesma coisa? Ai, meu Deus do céu. É porque é de Deus mesmo, viu? Porque essa parte eu ia reclamar. 40 anos, de novo. Tem nem um ovo. É assim que a gente faz. Ah, mãe, de novo essa comida. 17. Sob a direção do Eterno, toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim e avançou no caminho por etapas. Eles acamparam em Refitim, mas não havia sequer uma gota de água para o povo beber. E o povo exigiu de Moisés: dê-nos água para beber. Mas Moisés respondeu: por que estão me atormentando? Moisés já estava aqui, ó, transbordando de irritação daquele povo. Ai, qualquer hora dessas, eles vão me matar. O Eterno disse a Moisés: ponha-se diante do povo e leve com você algum dos líderes de Israel. Pegue a vara que você usou para tocar o Nilo e comece a andar. Vou acompanhar você até a rocha de Horebe. Quando chegar ali, bata na rocha e dela jorrará água para o povo beber. Moisés fez o que Deus ordenou e os líderes de Israel presenciaram tudo. Ele deu ao lugar o nome de Massá, lugar de prova, e Meribá, discussão, por causa da discussão entre os israelitas e porque eles puseram à prova o Eterno quando disseram: o Eterno está ou não está conosco? Amaleque posicionou seu exército para lutar contra Israel em Refidim e Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens para lutar contra Amaleque. Amanhã assumirei meu posto no alto do monte com a vara de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado e preparou-se para lutar contra Amaleque. Moisés, Arão e Ur foram para o alto monte, e sempre que Moisés levantava as mãos, Israel começava a vencer. Mas quando ele abaixava as mãos, a vantagem ficava com Amaleque. Mas Moisés acabou cansando. Então pegaram uma pedra e o puseram debaixo dele. Ele se sentou nela. E Arão e Ur ficaram segurando suas mãos, um de cada lado. Assim as mãos dele ficaram erguidas até o pôr do sol, e Josué derrotou Amaleque e seu exército na batalha. Aprende uma coisa: você não é autossuficiente. Você não consegue fazer nada sozinho. Você não consegue vencer sozinho.
Primeiro que você precisa ter uma dependência, Deus-dependência, né? É uma dependência de Deus. O que é depender? É pender para alguém. Então, a dependência é quando você pende para alguém. Eu pendo para minha mãe financeiramente. Eu pendo para o meu marido emocionalmente. Eu tenho uma Deus-pendência. Eu preciso pender para Deus sempre que algo me falta. Certo? Então, nós precisamos entender. Nós precisamos ter uma Deus-pendência. Depender de Deus. Pender para Ele sempre, em qualquer situação. Você não é autossuficiente. A história de Moisés com esses liderados dele, que o sustentam para que eles vençam a batalha, cada um tinha uma função ali. Moisés não era suficiente. Deus não deu a Moisés uma autossuficiência para que ele não precisasse das pessoas ao redor dele. Entenda, por mais que você seja inteligente, talentoso, popular, tenha poder nas suas mãos, fama, você não faz nada sozinho. Eu tô cansada de ver líderes se achando autossuficientes. Se você não consegue depender de pessoas, você já perdeu a dependência de Deus. Então a gente precisa aceitar isso e assumir isso como uma ordenança. Gente, a gente precisa caminhar com pessoas. Essa guerra só foi vencida porque Moisés tinha com quem contar. Amém? E o Eterno disse a Moisés: escreva um relato desta batalha para que Josué possa ler mais tarde, porque vou apagar a memória de Amaleque da face da terra. Moisés edificou um altar e deu a ele este nome: o Eterno minha bandeira, e disse: viva o domínio do Eterno, o Eterno em guerra contra Amaleque, hoje e sempre. Vou ler o 18 e a gente encerra por hoje. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, ficou sabendo de tudo o que Deus havia feito a favor de Moisés e de Israel, o seu povo, e ouviu as notícias de que o Eterno tinha libertado Israel do Egito. Jetro acolheu Zípora, esposa de Moisés, que havia sido mandada de volta para casa, e seus 2 filhos. O nome de um deles era Gerson, imigrante, pois Moisés tinha dito: sou imigrante em terra estrangeira. O nome do outro era Eliezer, auxílio de Deus, porque ele tinha dito: o Deus do meu pai é meu auxílio e me salvou da morte certa nas mãos do faraó. O sogro de Moisés levou para o genro os 2 filhos e a esposa, quando Israel estava acampado no deserto no monte de Deus. Ele havia mandado avisar Moisés: eu, seu sogro, estou indo ao seu encontro. Estou levando sua esposa e seus 2 filhos. Olha o preço que a família tem que pagar, né, gente? Sempre alguém paga um preço, e geralmente é a família. Para Moisés cumprir a função que Deus designou a ele, essa família teve que viver de uma certa forma distante do pai, né, do marido. E Jetro vem e devolve a família para Moisés. Moisés saiu para receber o sogro, curvou-se diante dele e o beijou. Depois de um perguntar ao outro como estava indo, entraram na tenda. Moisés fez um relato minucioso de tudo que o Eterno havia feito ao faraó e ao Egito para ajudar Israel, de todas as dificuldades que eles haviam passado na viagem, de como o Eterno os havia livrado. Jetro ficou maravilhado com todo o bem que o Eterno havia feito a Israel, livrando-o da opressão egípcia. Ele disse: bendito seja o Eterno que livrou vocês do poder do Egito e do faraó, que libertou seu povo da opressão egípcia. Agora sei que o Eterno é maior que todos os outros deuses, pois fez essas coisas a todos os que trataram Israel com arrogância. O sogro de Moisés apresentou uma oferta queimada e sacrifícios a Deus. Arão e todos os líderes de Israel participaram da refeição com o sogro de Moisés na presença de Deus. No dia seguinte, Moisés assumiu seu posto para julgar as causas do povo. Os israelitas faziam fila diante dele o dia inteiro, de manhã, tarde e noite. Quando viu como Moisés atendia ao povo, Jetro ficou espantado. O que está havendo aqui? Por que você faz tudo isso sozinho, obrigando essa gente a ficar na fila diante de você desde a manhã até a noite? Moisés respondeu ao sogro: porque eles me procuraram para fazer perguntas a respeito de Deus. Quando desejam esclarecer alguma questão, eles vêm me consultar. Também julgo as causas entre vizinhos e ensino a eles as leis e as instruções de Deus. Tá vendo aqui, né, um certo excesso de controle de Moisés, né? Até por conta da responsabilidade, ele era o líder. Então, é muito natural que líderes tenham esse tipo de comportamento, que sejam, como é que fala? Não é só controlador, tem outro nome. Centralizador. O sogro de Moisés disse: isso não pode continuar assim. Você e as pessoas que o procuram vão ter um esgotamento. É trabalho demais para você. Não há como fazer sozinho. Ouça a minha orientação para que você saiba o que fazer e para que Deus esteja com você. Põe-se diante de Deus a favor do povo.
mas os assuntos devem ser apresentados a Deus. Sua tarefa será ensinar a eles as normas e instruções, mostrar como ver e o que fazer. Escolha os homens competentes que temam a Deus e sejam íntegros. Como é que Moisés tinha que escolher o povo que está fazendo a mesma função dele? De ouvir as pessoas, orientar as pessoas, ser um intercessor diante das pessoas, que eles sejam íntegros, incorruptíveis e temam a Deus. Só isso, gente. Só isso. Nomeie líderes de grupos de 1.000, de 100, de 50 e de 10. O que a gente vê hoje? Os líderes são levantados porque é carismático, inteligente, tem um título de teologia, ou então é herdeiro, né? É assim que a gente tem visto. Tá na hora da gente voltar, né? Cumprir a ordenança aqui, né? Temor a Deus, integridade e incorruptibilidade. São características de líderes em toda a esfera. Como homem, como mulher, como pai, como pastor, como tá ocupando um cargo de liderança, tem pessoas que estão ali para te ouvir, você precisa temer a Deus, ser íntegro e incorruptível. Eles serão responsáveis pelo trabalho de julgar o povo no dia a dia. Eles apresentarão a você as causas mais difíceis, mas julgarão as causas da rotina. Assim vocês dividirão a carga e eles facilitarão as coisas para você. Se adotar esse método de administração, você sempre terá disposição para cumprir tudo o que Deus ordenar e o povo também será beneficiado. Moisés aceitou o conselho do sogro e seguiu todas as suas orientações. Escolheu os homens competentes em todo Israel e os nomeou líderes sobre o povo, organizando-se em grupo de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles passaram a realizar a tarefa diária de julgar o povo. Só apresentavam a Moisés as causas mais difíceis, as causas da rotina, eles mesmos julgavam. Depois disso, Moisés se despediu do sogro que voltou para a sua terra. Por que as coisas aconteceram? Primeiro, porque Moisés teve a humildade de ouvir outra pessoa. Quantas vezes você está quebrando a cabeça? Quebrando a cabeça porque não tem conhecimento suficiente para resolver um problema e você não escuta, você não consulta, você não busca conhecimento. Você não é capaz de comprar um livro sobre o tema para ler, porque tu se acha demais. Não, mas o Senhor me ordenou para este lugar. A igreja é minha, a empresa é minha, o casamento é meu, os filhos são meus. Sim, criatura, é tudo teu. Mas você sem conhecimento, você vai perder tudo isso que Deus te deu. E a palavra de Deus vai dizer que você é um servo inútil, mesmo fazendo aquilo que tem que ser feito. Então, o que aconteceu aqui, que é uma lição para mim e para você? Precisamos ouvir pessoas. Precisamos ler livros que nos auxiliem na missão que Deus nos deu. Eu tô vendo, glória a Deus, eu tenho visto igrejas que estão se capacitando em conhecimento, buscando a ciência, buscando ouvir de pessoas que tiveram um processo e que são autoridade no negócio, levando para o povo um conhecimento de alma, levando sim a psicologia para dentro da igreja, por que não? Levando a ciência, levando o conhecimento, para quê? Para conectar com a espiritualidade e fazer com que o povo sofra menos. Ah, não, mas eu não vou chamar ninguém porque o Senhor... Meu filho, tu tá quebrando a cabeça, tá quebrando teus filhos, tá quebrando teu casamento, tá quebrando a tua empresa, tá quebrando a tua igreja. Porque você não tem ninguém que você olhe e fale, esta pessoa, de repente, será um Jetro na minha vida. Que vai facilitar a minha vida, e não só a minha vida, mas vai facilitar a vida das pessoas que estão dependentes de mim. Na função que Deus me confiou. Ah, eu tô vendo mães que não leem um livro sobre maternidade. Mulheres que não leem um livro, não compram um curso sobre casamento. Deixa de soberba, gente. Isso é arrogância, isso é soberba. Quanto mais o Senhor te confia, mais você tem responsabilidade de continuar buscando conhecimento para executar com competência aquilo. A sabedoria vem do alto, mas a competência nós adquirimos. Competência é uma ação humana em busca de conhecimento que nos falta. Você não tem que saber tudo. Você não tem que acertar sempre.
mas é sua responsabilidade, ao compreender uma falta em você, buscar suprir com conhecimento. Tanta gente que já chegou em lugares que você precisa, que escreveram livros que você pode se beneficiar dele. Ah, eu não posso comprar, não tenho dinheiro. Nem vem com essa desculpa, porque tem muita coisa gratuita. Eu mesmo me sirvo muito de aulas no YouTube, de pessoas que estão ali competentes naquilo que me falta. E a competência delas me serve, me beneficia. O que Moisés fez? Ele ouviu Jetro e facilitou a vida dele, revelou talentos, porque ele levantou líderes que tinham competência, unção, integridade, eram incorruptíveis e temiam ao Senhor para liderar 1000, outros para liderar 100, outros para liderar 50, outros para liderar 30. Isso já mostra que você não precisa se comparar com quem é maior ou menor que você. Porque se Deus te deu 50, é essa capacidade que você tem. Isso não te diminui. Se Deus deu para mim 1000, é porque eu tenho capacidade para liderar 1000. Isso não me deixa maior ou melhor que você. Que não é sobre números, mas é sobre as pessoas que o Senhor confiou a cada um de nós. Então, primeiro, baixa a tua soberba, a tua arrogância, vai procurar pessoas que já chegaram lá, que são competentes, que têm conhecimento, autoridade para te ensinar naquilo que você está se quebrando. Se submeta. Aprenda com as pessoas. Se coloque no lugar de aprender, de ser aluno, de ser aluna. Segunda coisa, quando você faz esse movimento, você levanta outras pessoas, você revela talentos. Você impulsiona outras pessoas que estavam com certeza sentadas e pensando, nossa, tadinho de Moisés, né? Se ele quisesse ajuda, eu tava aqui pra ajudar. E Moisés lá, o dia inteiro, pagando um preço, o povo lá pagando um preço. E um bando de gente ali, ao redor de Moisés, competentes para fazer o serviço junto com ele. Para facilitar o processo, para caminhar junto. Entendeu? Então a gente precisa entender isso. Baixar a soberba. Revelar pessoas, revelar talentos. A gente não brilha menos quando a gente disputa luz, tá? Que cada um brilha no seu lugar, na sua posição. E eu vejo tanto isso, essa disputa com igrejas, com placas de igreja. Ai, como incomoda uma igreja que está crescendo. Aí eu começo porque eu não tenho maturidade, porque quando eu tenho maturidade, ao invés de me incomodar, eu vou, fulano, irmão, o que tu tá fazendo? Me ensina? Tu já escreveu um livro? Tu tem um curso? Tu tem uma hora do teu dia? Eu pago, porque eu quero aprender com você. Porque eu também quero ter o crescimento que você teve. Quando tem maturidade, o pastor que está incomodado porque ele não cresce e o outro está crescendo, faz isso. Mas o que a gente vê? Líderes religiosos imaturos, que vai para a internet falar mal. Criticar. Atacar, quebrando um princípio da honra. Se você não honra aquilo, você nunca vai alcançar. E aí, causamos juízo para si mesmo. E Paulo fala isso com tanta elegância. Quando as pessoas começam a dizer, eu sou discípulo de Paulo, eu sou discípulo de Apolo, ele diz, por acaso Apolo e Paulo têm alguma diferença? São todos discípulos de Cristo. Não tô entendendo essa discussãozinha. Tô entendendo. O mais importante é a quem servimos. E é o mesmo Deus. Então é isso. Vá procurar conhecimento, vá investir teu tempo em aprender com pessoas que chegaram onde você quer chegar. Seja em qualquer área da vida. Eu tenho mentores para casamento. Eu preciso ouvir pessoas que chegaram lá nos seus relacionamentos. Eu tenho mentores na vida física. Gente, tem gente que eu sigo no Instagram
que é só para me estimular a cuidar do meu corpo. Eu tenho pessoas que me mentoriam na questão da intelectualidade. Eu estou sentada há 2 anos e meio na cadeira de faculdade para aprender sobre pessoas, porque eu não sei sozinha, eu não sei o suficiente. A ciência me ensina demais sobre o ser humano. Eu tenho mentores espirituais que eu faço questão de investir financeiramente e dar o meu tempo para sentar e receber deles. Para de ser besta. Vá se servir dessas pessoas. Hein, gente? O povo perece por falta de conhecimento. E a verdade é o que liberta. Se você não assumir que você tem uma certa soberba no teu coração, inveja, e que isso é um juízo que está trazendo para si e para o teu povo, que Deus escolheu para você liderar, você não vai sair dessa posição. E Einstein, né, eu não sei se é dele mesmo, já atribuiu a Einstein essa frase. É uma loucura você fazer a mesma coisa e querer resultados diferentes. Se até aqui tudo que você faz não tem dado o fruto que você anseia, meu irmão, tá na hora de você, procurar conhecimento daquele que está vivendo a bênção que você quer viver. Honrar. Viver o princípio da honra. Para que Deus faça através de você aquilo que Ele já declarou que é para você viver. Amém? Deus abençoe sua sexta em nome de Jesus. Deixa aí seu comentário, eu quero saber se você tá lendo a Bíblia comigo mesmo, se você tá aqui só de passagem, eu quero saber o quanto isso tem edificado a tua vida. Que em nome de Jesus muitos testemunhos venham a partir desse conhecimento. Não é sobre mim, é sobre aquilo que está escrito, sobre a verdade milenar que o Senhor deixou para nós como um manual de boa conduta. E que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.